2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. A bondade que confere vida. Meu querido irmão, professor, superintendente, a todos, a paz do Senhor Jesus. Continuando, nós estaremos falando sobre a lição deste domingo, que tem como tema geral a bondade que confere vida. Nós vamos falar ao professor que ele deve entender o conceito dessa palavra bondade e posteriormente vamos falar sobre aquilo que traz morte. A bondade traz vida e nós estaremos tratando especificamente sobre isso. Nós temos aí o textuário e a verdade prática, e o texto que escolhemos na leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 5, versículo 20 a 26. Primeiramente, caro professor, no ponto 1 nós falamos bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Eu quero dizer a todos que é impossível um crente transformado, seguindo a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura, é impossível um crente transformado produzir maldade, homicídio. Quando você lê Mateus 15,19, que é do coração que procede o homicídio, o adultério, a prostituição, um coração de um crente transformado pelo poder do Evangelho não pode produzir coisa ruim, mas sim a bondade que vem do Espírito Santo de Deus. Nós podemos analisar que nesse primeiro ponto nós conceituamos a palavra grega agatosiner, que na verdade pode ser entendida de 4 maneiras, essa palavra bondade. Fale ao seu aluno, professor, que a bondade ela é aplicada a Deus. Por que a Deus? Porque Ele é o ser mais perfeito. Foi isso que Jesus Cristo disse para o jovem rico. Bom só há um que é Deus. Então você deve levar esse ponto para os seus alunos, mostrando que o maior modelo de bondade que existe é o divino, é o próprio Deus. Em segundo lugar, aplicada às pessoas. Existem pessoas que são boas, mas a bondade de muitas pessoas é relativa, porque às vezes eu posso ser bom para alguém e ruim para o outro. Então a bondade humana, ela é sempre relativa. A bondade de Deus, ela é absoluta, porque Deus na sua essência é bom. Então quando nós lemos a palavra de Deus em Salmos, está escrito: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Professor, procure relacionar essa bondade primeiramente em Deus, depois para com as pessoas e também a bondade das coisas. Fale que existem coisas boas. Isso pode referir-se ao sentido de algum objeto ou de comida. Mas a bondade presente no objeto ou na comida não vai trazer benefício no sentido espiritual. Uma comida boa, saudável, vai trazer benefício ao corpo. Então a palavra bondade também pode ser aplicada para um alimento, para um objeto. É isso que nós podemos ver na palavra do Senhor Jesus. E até para uma pessoa trata de um benfeitor. Mas nós podemos também analisar essa palavra bondade no aspecto ético e moral, relacionado com as obras. Quando se diz fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa de caráter,
Então essa bondade, ela está relacionada com esse aspecto. Então nesse primeiro ponto nós falamos sobre a bondade como fruto do Espírito. Essa bondade como fruto do Espírito, ela vai trazer para o crente a qualidade de vida. Seguindo, nós podemos analisar que nesse ponto 1 abordamos a bondade de Deus. Nós já falamos que a bondade de Deus é absoluta. No livro que eu escrevi, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito, eu faço uma definição usando Wycliffe, quando ele fala que a bondade de Deus pode ser vista tanto nele como também no relacionamento para com o homem. Fale aos seus alunos que Deus é bom, conforme diz a Bíblia, até para os injustos, que faz o sol nascer para eles, a chuva, trazendo benefícios à terra. Quando você lê Atos, capítulo 14, o apóstolo São Paulo também deixou isso bem claro para todos, que Deus comprovava a sua bondade, mandando os benefícios para o homem através da natureza. No ponto 2, nós tratamos de algo que hoje acontece constantemente, é o homicídio. Enquanto que a bondade, ela procura fazer o bem, enquanto a bondade procura conceder vida, aí entra o homicídio. O homicídio que, na verdade, é tirar o direito de alguém viver e contraria o princípio bíblico. O homicídio é uma obra da carne. Querido professor, ao abordar a temática homicídio, você precisa primeiramente entender algo interessante nesse segundo ponto, que eu quero destacar convosco. No livro que eu escrevi, há um capítulo específico quando eu abordo juridicamente sobre a questão do homicídio. O próprio Deus é quem diz, não matarás. Isso você lê em Êxodo 20. Mas ao mesmo tempo, parece um contrassenso. O Deus que diz para não matar, ele também manda matar. Mas em que situações Deus pode mandar matar? Professor, fale aos seus alunos sobre os homicídios justificáveis e os homicídios injustificáveis. No caso dos homicídios justificáveis, está se tratando daquele homicídio que Deus dizia que era para matar. Quem cometesse adultério, prostituição, aborto, desrespeito ao pai, prática de religiões contrárias aos princípios divinos. Então, nesse caso, a palavra de Deus, ela é clara. Nesse caso, o homicídio era justificado. Mas existiam casos em que ele não é justificado. É o caso de alguém que mata por matar, por querer tirar o direito de viver de outra pessoa. Todos sabem, aqueles principalmente que lidam com direito, e aí, professor, você pode fazer uma relação dessa questão bíblica de Deus dizer matar e ao mesmo tempo não matar, relacionando com o direito, para explicar muito bem o que é esse crime justificável e crime não justificável. Nós já explicamos em que situação esse crime pode ser justificado. Na obra que eu escrevi, eu trato sobre alguns crimes que podem ser justificáveis, como no caso de defesa própria, como no caso de um guarda que trabalha para defender um patrimônio, como um banco, ou também aquele que está no cumprimento restrito do seu dever. Aí sim, ele pode, para defender, para proteger, evitar a morte de outras pessoas, matar alguém que na verdade está ameaçando o outro. Isso quem tem o poder do Estado, quem vive dentro de uma corporação da força policial. Agora, nós podemos analisar que o homicídio não justificável é aquele homicídio que parte da inveja, do ódio, da ira. Pessoas que matam porque estão iradas, outros que matam porque ganharam dinheiro, outros que praticam esses crimes apenas para destruir a vida do ser humano. Nesse particular, a Bíblia é terminantemente contra. Portanto, não se pode justificar esse tipo de homicídio. Aquele homicídio que é praticado pela paixão, pela inveja, aquele homicídio que é praticado por concorrência, fale isso. Professor, eu creio que você está vendo um mundo dominado por essa onda de homicídio. E o homicídio é uma obra puramente da carne. Então, nós podemos analisar que a Bíblia é contra o homicídio. Enquanto a bondade pratica o ato para se trazer vida, o homicídio é aquele sentimento, é aquela ação da obra da carne para destruir a vida do próximo. Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver. Mas aqueles que vivem na prática da carne
podem se dar a isso: matar, tirar o direito de viver. Também no homicídio, nós citamos o caso do aborto, porque a Bíblia diz que há uma sentença para aqueles que praticam a morte de um inocente. Interessante, queridos, é que seguindo essa temática bíblica, há um homicídio também pior que a Bíblia condena. É aquele homicídio que é causado por palavras. Vocês sabiam que existem casos em que as pessoas matam outras com as palavras? São palavras duras, grosseiras, expressões pesadas que vai matando a pessoa aos poucos. Jesus Cristo, ele fala do homicídio não de modo geral naquele texto bíblico de Mateus, mas ele está limitando. Só que, na verdade, quando Jesus Cristo aborda isso, ele também fala de crime contra a honra, de crime contra a pessoa. E ele usa a palavra raca, que quer dizer cabeça vazia, quer dizer uma pessoa que expressa o que não sabe. Aí você tem que entender, professor, que Deus é contra esse procedimento. Então, dentro desse segundo ponto, eu quero que você abarque esse assunto com muita precisão. No livro que nós escrevemos, você vai ter um acesso melhor a essa situação que nós estamos descrevendo aqui. Lá nós falamos sobre o que é crime culposo, crime doloso. Lá nós explicamos o que é dolo eventual, o que é dolo direto, tudo para que você possa, com toda segurança, com toda firmeza, destacar essa questão do homicídio e essa questão da bondade. Saiba que o homicídio é obra totalmente da carne. Inclusive, falando desse homicídio que vem pelas palavras, o apóstolo João diz que aquele que fere o mesmo com palavras, na verdade, ferindo o irmão, matando o irmão, é um homicida. Então, professor, relacione esses fatos. Portanto, querido professor, fale da importância dos seus alunos viverem dominados pelo Espírito Santo, para se separarem plenamente do poder da carne e viverem nos domínios do Espírito Santo e evitar o homicídio, tanto de palavras como também o homicídio da prática, aquele que a pessoa pratica pelo ódio, pela inveja, pelo sentimento de ganância. Deus não quer que vivamos assim. Eu quero dizer a todos, procure entender esse aspecto bíblico e coloque isso em prática, sendo dominado e dirigido pelo Espírito Santo. Dessa forma, meu querido, Deus irá te abençoar. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.